Nessa edição estreou um novo mangá, uma nova estreia, uma nova leva está saindo a partir dessa edição. E também, lógico, os cancelamentos que desde a edição anterior estão começando a ter. Essa edição teve mais um cancelamento, na próxima edição teremos mais outro. E vou comentar tudo isso e os outros destaques durante esse vídeo. Então, deixa o like, se inscreva e ajude no crescimento do canal. Hello galera, eu me chamo Thiago e no vídeo de hoje comentarei a edição 48 da revista Shonen Jump. Acompanhe comigo até o final, então vamos pro vídeo. Na capa dessa edição, como é uma estreia, né? Logicamente a capa ficou sendo a estreia, que é o Goron Egg. Lançou um capítulo até então. Eu vou fazer um vídeo separado falando as minhas impressões do que eu achei e do que a gente pode esperar no futuro desse mangá. As páginas coloridas tivemos o Someone Hearts, o Himaten e o Kyoshi-kun, sendo os destaques principais. Kagurabate ficou ausente nessa edição. Temos aí o Holy Dragon, que ele é só publicado na versão digital, e temos o Hunter x Hunter, que está em hiato ainda não tem uma data prevista de volta. Nessa edição teve no total 15 mangás ranqueados. A última posição ficou sendo o Ekiden Bros, que inclusive é o último capítulo do mangá. Ele foi encerrado nessa edição, fechando a sua história. Desde o início já era mostrado que o mangá não tinha feito sucesso, não estava agradando o público, então já era um mangá que praticamente nasceu morto, vamos dizer assim, dessa forma. Desde os primeiros capítulos era nítido a baixa popularidade. Agora tem a capa, né, do volume 1, mas não durante a sua publicação nem sequer tinha o volume 1, então nem sequer conseguiu durar até o lançamento do volume. Mas agora você, para que o autor ele consiga voltar e fazer um ótimo sucesso aí. De qualquer forma, ainda é o segundo cancelamento, né? Tem mais um. Semana que vem eu vou comentar sobre o próximo mangá que vai ser cancelado. Já vou adiantando aqui. Na 14ª posição, Ping Pong Power é o penúltimo capítulo do mangá. A próxima edição vai ser o último, então o mangá vai se encerrar na próxima edição. Então, aí fechando a história, esse capítulo agora ele praticamente já fecha praticamente as coisas tudo, e agora no último só vai fechar a história de vez. Eu confesso que eu esperava um pouco mais de Ping Pong Power. Foi um dos, pelo menos de todos esses que estrearam, né? Haruka's Mount, Ping Pong, Ekiden Bros, Kaidegami, de todos eles, o Ping Pong foi o que mais me surpreendeu a baixa popularidade. Eu esperava mais de Ping Pong, eu torcia que o mangá fizesse sucesso, mas desde os primeiros capítulos pareceu que não estava sendo isso. Então agora o mangá vai se encerrar na próxima edição, o último capítulo vai sair. Tudo que a gente pode fazer é esperar mesmo a finalização do mangá, né? E esperar que o autor ele consiga fazer um ótimo sucesso nos próximos lançamentos. Na 13ª posição, o Ort ele foi ranqueado. Depois de receber algumas posições um pouco melhores, ele voltou para as últimas posições. Agora resta saber como é que a revista vai tratar esse mangá agora com a saída desses outros aí. Então pode ser que o mangá agora ele volte a ficar nas últimas posições, ou a revista vai ainda continuar tentando, né, melhorar um pouquinho a popularidade. O mangá tá em um novo arco, então as coisas ainda não estão mostrando que um possível final, mas vamos ver, vamos estar acompanhando, né. Eu confesso que esse novo arco me chamou um pouco de atenção. Vamos ver se o autor ele vai conseguir desenvolver alguma coisa interessante. Por enquanto não tem como a gente ter ideia de nada, vamos só esperar mesmo, né. Volume 2 pelo menos a capa já saiu, então já é um sinal de que as coisas estão avançando, mas ainda tenho minhas dúvidas. Ao meu ver, o mangá tem mais chance de ser cancelado, muito mais chances, né, do que permanecer na revista. Eu acho que as chances de permanecer são quase nulas, mas vamos acompanhar. O Haruka's Mount ele ficou na 12ª posição. Tem muito que falar sobre o mangá. Por enquanto temos a capa do volume 1, algo bom pelo menos. Vamos esperar que as vendas sejam boas, né? Minhas expectativas é que o mangá, pelo menos para ter números que eu considero boas, pelo menos de 10 para cima. Se o mangá em um mês vender menos de 10 mil, ao meu ver, não é algo bom. Então pode ser que as coisas não se saiam tão bem quanto esperado. Então eu espero realmente que Haruka's Mount ele consiga superar a marca de 10 mil exemplares vendidos nesse volume 1. Então vamos esperar para ver como é que serão as vendas, né? Até então ainda não foi lançado, só mês que vem, se não me engano. Vamos esperar aí. O Dress Samurai ele tá na 11ª posição e o mangá ele praticamente fechou a batalha, né? Essa batalha, vamos dizer assim, batalha final, mas ainda tem capítulos, né? Até então o mangá ainda não vai se encerrar na próxima edição, por exemplo, mas ainda vai estar publicado por alguns tempos. Inclusive eu ouvi falar que mesmo depois do fechamento do clímax final ainda vai ter alguns capítulos, não sei quantos, não sei o que o autor está planejando, não sei se ele está querendo fazer que nem, por exemplo, Boku no Hero, onde terminou a batalha final e teve um pequeno epílogo mostrando o que aconteceu com os personagens, alguns desenvolvimentos. Talvez aconteça dessa forma, não sei, mas
eu acho que tem tudo para isso pode acontecer, né? O autor ele preparou algumas coisas, talvez ele quer mostrar como é que vai ser o futuro de alguns personagens. Pelo menos eu acho que vai ser dessa forma. Não tem nada definido o que vai acontecer ou se vai acontecer dessa forma. Mas pelo menos nesse capítulo deu uma sensação pelo menos, né, de que agora a batalha fechou, encerrou, né, no caso. E a próxima edição agora só vai agora mostrar, fechar aqui alguns pontos, né? E quem sabe aí, finalmente aí, fechar essa batalha final de vez. Então, Guerra Samurai tá realmente mais próximo do final do que se imaginava. Então eu esperava que o mangá ainda durasse até o fim do ano, pelo menos essa batalha, mas eu acho que não. Aí acabar aí pelo menos ou esse mês ou no início do mês que vem. E já a 10ª posição é o No Exorcist. Agora com esse arco recente já encerrado, o mangá também tá abrindo um novo arco. E agora vamos ver o que o autor tá planejando aí, né? De qualquer forma, não tem muito o que se falar sobre Nui. A 9ª posição é a Akane Banashi, que é a mesma situação, o arco atual fechou e agora o autor tá abrindo um novo arco, quer dizer, ainda não, porque praticamente esse capítulo atual, 180, foi o capítulo que fechou o arco. Vamos ver o que o autor vai planejar para os próximos acontecimentos. A 8ª posição, temos a primeira posição, né, em toques do Mojuro, né, continuação do Jujutsu Kaisen. Eu não tô lendo porque eu nem sequer li, terminei de ler, no caso, o Jujutsu Kaisen. Então eu nem sequer toquei nessa obra. Então por isso que eu não fiz nenhum vídeo falando sobre ele. Por isso que eu não comento nada sobre ele, porque eu não li. Então pra mim ler eu tenho que pelo menos terminar Jujutsu Kaisen. Pelo menos eu acho que tem que terminar pelo menos, né? Então vamos continuar acompanhando aí Jujutsu, Mojuro e enfim, ver o que ainda pode ser esperado do mangá. Por enquanto não tenho muita informação sobre a obra. A 7ª posição é o Aonohako. Continua firme e forte na revista. Continua desenvolvendo bem a história, sem muita pressa, sem muita preocupação. Então mostra que a autora tá tranquila aí, sem preocupações sobre quando que quer terminar a obra. A 6ª posição é o Sakamoto Days, que continua na mesma situação também, nada tão preocupante. O autor ele vai estender ainda esse arco aparentemente por um bom tempo, então vamos esperar mais informações, né? A 5ª posição tivemos o Witchwatch, com um capítulo até muito importante de certa forma, né? Um grande desenvolvimento. Então vamos ver agora o que vai acontecer com a história daqui pra frente, como é que o autor ele vai desenvolver, né? Principalmente agora que algumas coisas aconteceram. Eu não vou ficar dando spoiler aqui, porque a intenção é falar sobre a história em si, mas vamos ver o que o autor vai planejar daqui pra frente, né? Se o autor ele vai agora começar a se preparar para quem sabe os últimos acontecimentos, porque eu acho que se o autor quiser, ele já pode, de certa forma, já preparar, quem sabe, um arco final, pelo menos ao meu ver, mas vai depender do que o autor quer desenvolver ainda, né? O que ele quer apresentar para a história ainda. De qualquer forma, eu acho que mesmo se o autor ainda quiser, a partir daqui, ele preparar um arco final, por exemplo, eu acho que ainda vai demorar bastante tempo até realmente a história finalizar. Estarei de olho em qualquer novidade que sair. A 4ª posição é o Robocon, sem preocupações, o capítulo praticamente voltado para divulgar a obra, o volume no caso, o volume novo, então nada tão importante aí para se falar. A não ser o próprio volume, né, que saiu a capa nova. Na 3ª posição tivemos o Madano Witch. O mangá continua bem de vida, né, continua tendo uma média de posições altas muito boa. O volume novo vai ser lançado a qualquer momento. Ainda não tenho nenhuma informação sobre capa, mas a média de vendas também continua muito boa. Mas mesmo assim tem aquela questão que eu já falei, né, nos vídeos anteriores. Mas de qualquer forma, ainda assim, Madano Witch é o mangá mais promovido da Jump na atualidade. A 2ª posição temos o One Piece, que continua também, como sempre, recebendo ótimas posições. O mangá tá sempre na 2ª posição, né, a maioria das vezes. Então aqui é o normal que o mangá tem. Ainda tá no ponto, né, do momento de flashback. Normalmente esses momentos são muito importantes e aparentemente pode estar acabando daqui a alguns capítulos, não sei exatamente quando, mas tá mostrando que tá acabando, né? Logo vai voltar pro tempo normal. Então vai seguir com a história principal agora. Vamos ver para onde que a história vai caminhar a partir disso. O flashback ainda não acabou, ainda tem muita coisa para se revelar, mas vamos ver o que o autor ainda quer fazer. E na 1ª posição temos o Shinobi Goto, né, com o seu arco atual no clímax frenético aí, sim. Então acho que daqui a alguns capítulos já pode encerrar, talvez até um próximo, dependendo aí de que vai acontecer. Mas por enquanto ainda continua bem agitado. Vamos ver o que isso ainda pode causar, né? Vai aparecer algumas coisas interessantes. Talvez o autor agora está começando a expandir um pouco mais a história. Então vamos ver o que ainda pode acontecer. O volume novo já saiu a capa e sinceramente, das 5 capas é até agora a que eu mais gostei, principalmente porque é uma das personagens que eu mais gosto da obra, né? Então deu tudo certinho. Mas falando sobre a próxima edição, que é a edição 49, teremos a 2ª estreia dessa nova leva, que é o Tonari no Soegawa, que vai estrear na próxima edição. Eu vou comentar aqui também no canal, né? As páginas coloridas serão para o Goron Ig, para o Shinobi Goto, talvez para finalizar o arco ou divulgação do clímax do arco,
e também teremos para o Mojuro na próxima edição. Mas isso fica para o próximo vídeo, então acompanhe aqui o canal para você não perder nenhuma novidade. Vou deixar aqui no final do vídeo o vídeo que eu falei sobre o Summon Hearts, que é o mangá novo da revista, e um tempo vai sair também o Goron Egg, né, um vídeo falando sobre esse mangá. Então acompanhe aqui o canal para você não perder nenhuma novidade. E é isso, até o próximo vídeo.